Dá pra fazer um ASMR com o ronronar do Moif, o Moifinho, meu gatinho. E aí, pessoalzinho, eu sou o Nifrido e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje trazendo um vídeo que não é sobre livros e sim sobre escrita, pra te ajudar aí, meu amigo, te dar uma luz pra quem quer começar a escrever, algumas dicas pra quem tá com algum bloqueio ou algo do tipo. Eu já escrevo há bastante tempo. Por incrível que pareça, eu tenho 26 anos, sei que não parece. Então acho que as dicas vão te ajudar um pouquinho, assim espero, né? E caso tu queira conferir um pouquinho do meu trabalho, eu tô postando alguns roteiros lá no Wattpad. Também tô escrevendo um livro chamado Folclore Brasileiro, mas tá me dando muito trabalho, então eu tô meio que empurrando com a barriga esse projeto. Mas tem 2 capítulos lá já disponíveis. E um livrito de poemas lá, primeiras coisas que eu já escrevi na minha vida. Aí, se quiserem dar uma conferida lá pra verem como faz parte aí, a gente tá sempre escrevendo pra melhorar. Então, sem mais enrolação, pessoal, vem pro vídeo. Vem pro vídeo. Certo, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte: seja uma pessoa muito observadora. Como assim? Quando tu sai com um grupo de amigos, tenta desligar um pouquinho daquele momento e tenta ver o grupo dos teus amigos ou as pessoas ao teu redor, caso tu esteja sozinho, numa perspectiva diferente. Tenta isolar tua mente dali e analisar comportamentos, feições, movimentos corporais, sotaques. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou apaixonado por botar sotaques nos meus personagens, e eu acho que é uma coisa que é muito característico dependendo da persona que eu tô criando para uma história. Então tudo isso vai te ajudar muito a criar um tique pro teu personagem, por exemplo. Teu personagem faz muito assim para se explicar, ele meio que enruga um olho pra tentar chamar mais atenção de quem ele tá falando, sabe? Esse tipo de coisa. Tenta analisar comportamentos, analise comportamentos, observe tudo ao seu redor. Então, um filme, um livro, um seriado, isso não vale, galera. Tu tem que fazer isso olho na tua convivência, na tua experiência de vida. Isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Agora vamos pra próxima dica, e talvez a mais importante de todas. Anota tudo que tu tá pensando pra uma história, velho. Não pensa que vai ficar só na tua cabeça que já tá 100%. Velho, anota que tem coisa que tu esquece. Vai por mim. Já fui desses. Anota tudo. Eu tenho um caderninho já praticamente completo, com ideias, com muita coisa anotada. E aí eu comprei outro e aqui já tem outra história pronta. Eu já anotei todos os tópicos necessários para criar essa história. Isso é muito importante, seja anotar no celular. Eu tenho muita coisa anotada no meu celular também, no bloco de notas do celular, mas eu particularmente prefiro anotar na mão. Que eu não sei porquê, mas quando eu anoto as coisas na mão, eu consigo memorizar muito melhor do que digitando. Não me pergunte o porquê, eu só sei que eu sou assim há muito tempo. Meu Deus, esse gato é muito lindo, gente. Terceira dica, talvez a mais óbvia de todas, mas é muito importante: estude suas fontes de inspiração. Tenta analisar por que um livro específico te prende tanto. Vê qual tipo de narrativa o autor está usando, que tipo de linguagem ele quer te passar, quais as consequências que essa leitura está te trazendo, o porquê tu não consegue parar de ler isso. E o mais importante de tudo, suas fontes de inspiração não quer dizer que tu tem que plagiá-lo. Encontre sua própria voz. E para tu encontrar tua própria voz, eu vou te dar uma dica muito legal aqui, que é a seguinte: use a verdade na ficção. Como assim? Tenta usar elementos que tu já vivenciou, já passou, momentos cotidianos, cara, na tua história. Vai ter uma pessoa que já passou pela mesma coisa que tu passou e tá escrevendo nesse momento e vai se identificar muito. Por exemplo, tem uma certa história minha que um dos personagens, ele tá prestes a arrombar uma porta. São crianças. Ele tá prestes a arrombar uma porta de uma casa mal assombrada. E aí todos os amigos dele estão botando pilha pra ele fazer isso. E aí ele para na frente da porta e começa a fazer assim. Sabe? Daí todos os amiguinhos começam a rir e tal. E isso
foi exatamente algo que aconteceu comigo e que me marca muito na minha infância. Uma vez eu fiz exatamente isso, eu dei uma voadora na porta de uma casa mal assombrada, que os meus amigos estavam falando que era mal assombrada, e antes de fazer isso, antes de correr e dar a voadora, eu comecei a fazer o sinal da cruz um monte de vezes e todo mundo ali começou a rir. Então é uma verdade botada numa ficção, entendeu? E é algo que pra mim, que vivenciei isso, eu consigo botar detalhes, eu consigo botar características nostálgicas daquele momento. Com certeza alguém que vai ler vai se identificar com isso, porque na minha época, pelo menos, a gente brincava assim, brincava em terrenos baldios, em casas abandonadas, e é uma característica que com certeza marcou a infância da minha geração. E isso pelo menos vai arrancar a risada de alguém que vai ler. Ou seja, mais um motivo para a pessoa ficar presa à minha narrativa. E última dica, meus amigos, tente se situar como um narrador específico para essa história. Vai ser o personagem principal que vai narrar? Vai ser uma história contada em primeira pessoa? Não, vai ser em terceira pessoa? O que eu vou fazer para encontrar uma voz própria para esse livro? Porque todos os livros, meus amigos, em todos os livros, nós escritores precisamos de alguma maneira nos reinventar. Porque com certeza toda história começa com uma grande ideia. Então a gente tem que lapidar esse diamante até se tornar algo agradável pra gente e pros nossos leitores. Um exemplo aqui que eu trago pra vocês, pra não ficar só no achismo, é sobre o meu livro que tá disponível no Wattpad, e eu falo isso lá numa breve conversa, que é uma conversa do narrador, da pessoa que tá contando a história, ou seja, eu para as pessoas que estão lendo. Eu falo tudo o que me motivou a escrever naquelas histórias, mas o mais importante de tudo, eu como narrador, quando eu sento e escrevo sobre o folclore brasileiro, eu me imagino há muitos anos atrás, quando essas histórias começaram a ser contadas de maneira oral. Me imagino lá na floresta amazônica como um índio contando história para crianças e para os adultos interessados na mitologia brasileira. Eu sou um narrador, eu sou storyteller, eu tenho que me botar no papel mais importante de todos. Então eu tenho que saber o que eu quero com essa história. Então acho que o vídeo foi esse, para não ficar muito longo, né, pessoal? Se quiserem uma parte 2 eu posso fazer, tenho muitas dicas para dar para as pessoas. Eu particularmente fui uma pessoa que nunca sofri com bloqueio criativo, então criatividade é algo que eu tenho de muita sobra, eu tento escrever todos os dias. De vez em quando bate a preguicinha, né? Mas eu tento escrever todos os dias. E mais uma vez, se quiser dar uma olhada nos meus trabalhos no Wattpad, não tem nenhum livro completo lá, mas só pra tu ver basicamente o que eu já escrevi. Parte de roteiros, de livros e de poesias. Tem os 3 lá. Me segue nas redes sociais para dar aquela forcinha e também deixa um like nesse vídeo se tu gostou, meus amigos. Compartilhe pros seus amiguinhos escritores também. Eu acho que a gente pode aprender muito uns com os outros. Se tu tem uma dica, pode deixar nos comentários. Meus amigos que estão visualizando esse vídeo e que são escritores, vamos conversar entre nós aqui nos comentários para conseguir dar umas dicas mais legais aí pro pessoal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coração de vocês e longos dias, belas noites.